Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia a você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila. Começando mais um Em Cima da Hora e nós vamos juntos até 9h30, 9 horas da manhã, com muita informação, opinião, comentários, todos eles com muito conteúdo para você continuar sendo o ouvinte mais bem informado aqui da nossa região. Para nos auxiliar nesse trabalho de hoje, já presente aqui no estúdio, o radialista, o homem de comunicação, Eliezer Xavier Prates. Bom dia, Eliezer. Bom dia, Heraldo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente e vamos conversar sobre os problemas do dia a dia da nossa cidade e do país. Muito bem. E não tem como não afastar essa questão do coronavírus, né? Primeiro paciente de coronavírus faleceu em São Paulo. Teve uma outra senhora também que morreu lá no Rio de Janeiro. A primeira morte pelo novo coronavírus no Brasil foi de uma pessoa que não estava, ou melhor, na lista oficial de pessoas que estavam sendo monitoradas, né? O governo de São Paulo, que assim como os demais estados, repassa para o Brasil os dados, não tinha confirmado a contaminação do paciente até às 10h30 de ontem. O óbito ocorreu na segunda-feira. A Secretaria de Saúde diz agora que estuda formas de ampliar os centros de diagnósticos para mapear o crescimento do surto do coronavírus no Brasil. A vítima é um paulistano que não havia viajado para o exterior, ficou 6 dias internado em um hospital de uma rede particular de São Paulo. O resultado do teste só foi recebido após o óbito. Essa rede teve mais 4 mortes, em que há suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Sem exame em massa, que é uma recomendação da OMS, o governo de São Paulo não tem o dado exato de quantos pacientes em estado grave, com risco de morte, estão internados no estado até o momento. E lá no Rio de Janeiro, também faleceu uma senhora que estava internada também. Ela tem 63 anos, né? Morava em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade. A paciente, que trabalhava na capital do Rio, esteve em contato direto com sua empregadora, que chegou da Itália e testou positivo para o Covid-19. Ela deu entrada no hospital Luiz Gonzaga, já em quadro grave, vindo diretamente de seu ambiente de trabalho para a unidade de saúde. O laudo das autoridades sobre o caso sairá em 24 horas, onde constará também maiores informações sobre o caso. A Prefeitura de Miguel Pereira lamenta e solidariza com a família, além de informar que a Prefeitura e o hospital estão tomando todas as medidas para o enfrentamento do coronavírus. Pela manhã, o Brasil registrou a primeira morte em São Paulo, como já falamos. Bom, agora estamos diante desse problema, né? Porque tem muito paciente que está recorrendo à rede particular, através dos seus convênios, essa coisa toda, e os casos não são notificados para as autoridades oficiais. Esse é um problema que vai ter que ser solucionado, Eliezer. Assim, a rede particular hospitalar, né, tem que, a partir de agora, e já houve essa determinação do próprio Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, que elas têm qualquer tipo de internação dentro desses parâmetros que sejam comunicados. E precisa. Né? Na questão do senhor aí de 62 anos, realmente eles não sabiam que ele estava contaminado pelo vírus. E é exatamente dentro daquele grupo chamado grupo de risco, em qual eu me incluo. Porque ele tem 62 anos, ele tinha problemas cardíacos e tinha diabetes. Então ele é dentro do maior grupo de risco que tem, que exatamente a questão da diabetes, a questão da saúde, quem tem problema de asma, essa coisa toda. Agora,
Também, o Heraldo, é certo que a gente precisa e deve tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Mas também não pode acontecer o que a gente está vendo por aí. Essa ida ao supermercado. Ontem, por exemplo, eu fui no supermercado comprar um açúcar, eu fiquei na fila com um pacote de açúcar, quase meia hora, porque tinha muita gente fazendo compra sem necessidade. Tinha um senhor lá, ele estava com 3 pacotes de papel higiênico, daquele de 15 rolos, 3, com 3 pacotes de 5 quilos de arroz, feijão, não sei o quê. Porque... Aí o que está acontecendo? Essa loucura toda, o que vai haver? A pessoa que não tem condições de fazer estoque não vai ter condições de comprar mais nada depois. Vai ficar... Não vai ter, porque vai desabastecido. E sem contar que os preços haverão de aumentar, com certeza, porque é a lei da oferta e da procura. É verdade. E o que não deveria ser. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E qual é o cuidado? É ficar em casa. Aliás, eu vinha comentando contigo isso, e agora meu filho acabou de ligar. Não quero que eu saia de casa para nada. Eu falei, gente, é só tomar cuidado. Então, é preciso que tenha cuidado. Agora, as autoridades, elas têm que agir nesse sentido. Se tiver que usar força de polícia para manter a pessoa que está doente, manter em casa, manter em quarentena, manter no hospital, que faça. Não pode deixar. Agora, está vendo, como o próprio presidente disse, é lógico que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está vendo o que está acontecendo na Europa. Está certo que na Europa é totalmente diferente daqui. Mas só que precisa tomar muito cuidado. Também não pode ter uma histeria do jeito que está tendo. Não estou falando da forma da preocupação. Tem que ter preocupação. O que não pode é as pessoas estarem desabastecendo supermercado, indo que nem louco às compras. Você chega em supermercado, tá vazio. Aquele pessoal que faz reposição o tempo todo trabalhando, repondo mercadoria. Daqui a pouco vai voltar aquela maquininha, né? Exatamente. Então é isso que eu estou falando. Ô, Ciro Costa, bom dia. Essa questão da notificação é um pouquinho complicada, porque, veja bem, esse senhor que faleceu em São Paulo, ele ficou 6 dias internado. 6 dias internado. 6 dias internado, um senhor de 62 anos já era para ter também, eu acho que uma atenção maior. Afinal de contas, esse problema aí do coronavírus já vem se dominando a ordem do dia há mais de um mês. Pois é, Heraldo, primeiro eu quero cumprimentar o nosso irmão Prates, um dos guerreiros de interesse por essa cidade há tanto tempo, quase toda parte da vida dele adulta, dedicada aos interesses da cidade. Ele e a família dele, né? Ele é esposo, se mantém esposo, embora viúvo, de um nome forte na política da cidade de Santos. E que é daquela causa que se fala, até porque carrega, né, o nome dele. Eu conhecia mais ela como Prates do que ele. Mas isso não é ruim. É a mesma história que acontece com você. Embora você, quando tem sua oportunidade de fala e de escrita, você já mostra que a qualidade também é do mesmo tamanho ou do mesmo valor da sua esposa. Ele também sofre isso. Então, dentro do que você está falando, teve uma época que você é a esposa do Eliezer, que legal. Aí de repente assim, você que é o marido da Giovana. Então essas coisas são boas, sabe por quê? Mostra o que é o amor, Heraldo. O amor supera todas essas diferenças, essa arrogância. E estamos vivendo um tempo, viu, que não pode descartar essa palavra. Meu irmão, tu não sabe, eu dei uma saída aí esses 2 dias, tive em Ilha Comprida. Olha, a nossa cidade não vai para frente, sabe por quê, Prates? É todo mundo arrogante. Todo mundo muito arrogante. Se essa infecção chegar aqui, a gente precisa um do outro, vai ser difícil. É mais fácil eu estar disposto a te contaminar do que estar disposto a estender sua mão para a gente evitar. Agora mesmo eu deveria ter passado pelo banheiro e feito uma lavagem de mãos, que cantando parabéns 2 vezes, que é a recomendação atual. Não é só lavar, tem que lavar muitas vezes, porque o vírus pode ficar em algum ponto da mão. Então eu já não devia ter entrado aqui sem lavar a mão primeiro, porque o que eu já mexi em peças e toquei em coisas por aí, pode levar à infecção. Outra circunstância, o cumprimento hoje é algo que deve ser evitado.
infelizmente. A não ser que os dois vão para o banheiro, lavem suas mãos dentro desse propósito novo da regra, que tem que ser bastante longa a lavagem, e não toque em nenhuma outra parte do corpo depois que cumprimentar. Então, são regras muito difíceis para o latino, principalmente para o brasileiro, cumprir. De qualquer maneira, fica duas circunstâncias pontuais nessa notícia do primeiro óbito na capital. Você já falou tudo, eu endosso em gênero, número e grau. Realmente ficar em casa, evitar aglomeração é um dos momentos importantes, porque toda vez que o foco chega no seu momento mais grave, e o óbito é o momento mais grave, ele tem uma ascendência nas estatísticas para começar outros métodos de controle. Já não é mais só lavar a mão. Agora nós temos um óbito, primeira ocorrência, não foi na rede pública, essa pessoa tinha condição de se servir da rede conveniada, é um hospital de rede conveniada, aí não chegou na base da pirâmide do trabalhador e daqueles que não têm recursos para conseguir a sua saúde. E mais importante, você falou que está também num grupo de risco, eu também estou. E temos que observar que não é só pela idade, é pelo diabético desse senhor, de 62 anos, e pela hipertensão dele. Na verdade, ele começou a passar mal, que me fala o Heraldo, e todo mundo tem falado isso, demorou muito para ir ao hospital. Mas ele foi quando ficou grave. Aliás, essa é a recomendação, que não se vá para o hospital se não for grave. O que foi que contingenciou o óbito? Ele ter o diabetes, que em 2 dias internado já teve que ir para a UTI, e na UTI ficou só mais 2 dias, não sobreviveu. Então não é só o problema da idade de risco, é o problema que essa idade de risco, a partir dos 60 anos, já nasce aquilo que vai levar você. E se você já tiver esse processo muito adiantado, como ele tinha 2 problemas graves, coronariano e diabético, repercutiu a infecção no óbito, mas estar na rede credenciada, não estar ainda na rede pública, adverte que não chegamos na base da pirâmide, naquela onde estão os trabalhadores que não tem convênio e vai precisar muito do poder público. Saíram números fantásticos ontem na reunião que o Davi Wip fez. Aliás, o Davi Wip e o Estado de São Paulo está na frente até dessa presença constante do Ministério da Saúde, porque criaram um centro de observação chamado Centro de Contingência, colocaram todos os especialistas que eles conhecem dentro para debater de minuto a minuto o que é melhor fazer. Então, há uma necessidade de aumentar o efetivo de médicos, que no estado de São Paulo é de 3 mil, eles pretendem chegar a 5 a 7 mil. Há uma necessidade dos 2 mil leitos de UTI, aumentar para mais 1.400, mas isso na rede pública, porque na rede privada já vem acontecendo atendimento que só pode chegar até nós se eles notificam. Eles não têm o poder de obrigá-los a dar dados dos pacientes, a não ser que eles mesmos, de maneira compulsória, mais livre, passem esses dados. Então, nós temos hoje essa repercussão de quando vai chegar na rede pública e alcançando, assim, essa base da pirâmide, que vai ser o ponto alto do crescimento dessa estatística. E vamos ver como São Paulo se comporta. Olha, nunca é demais relembrar os cuidados e as atenções que se deve ter para enfrentar essa pandemia. A Janaína Oliveira tem uma matéria e ela vai falar para a gente. Cuidados a serem tomados. O novo coronavírus pode se propagar por meio de gotículas de saliva de alguém infectado. A pessoa que tem a doença pode liberar o material contaminado por meio do espirro, tosse ou catarro. Quem está próximo nesse momento de expulsão corre alto risco de se infectar. O toque em locais ou objetos infectados também pode espalhar a doença. O vírus, segundo a OMS, pode viver na superfície por algum tempo, seja no dinheiro contaminado, na máquina de cartão, no caixa eletrônico ou mesmo em um teclado de computador. Por isso, manter distância 2 metros ao conversar, evitar aglomerações e principalmente lavar as mãos com água e sabão ou fazer o uso do álcool em gel são fundamentais neste momento.
O infectologista e assessor especial da Secretaria do Estado da Bahia para Doenças Infectocontagiosas, Antônio Carlos de Albuquerque Bandeira, lembra que a transmissão direta do coronavírus ocorre diante do contato do vírus com a boca, nariz e olhos. Ninguém, porque pegou um dinheiro contaminado, mesmo que o dinheiro esteja banhado em vírus, vai se contaminar. As pessoas não vão se contaminar porque tocaram numa maçaneta de porta que está cheia de vírus. Elas vão se contaminar se elas, ao colocarem as mãos ali, elas levarem essas mãos contaminadas que elas ficaram à boca, aos olhos e ao nariz. Ou seja, se elas cortarem os olhos, forem, por exemplo, mexer alguma coisa dentro da boca, se elas pegarem um alimento para aí, na sequência, levar à boca. Para o assessor, não há outra saída diante da rotina do dia a dia senão a prevenção, em especial com a limpeza das mãos. A atenção é assim, nunca, absolutamente nunca, coloque suas mãos nos olhos, na boca, no nariz, em alimentos, sem antes ter lavado bem suas mãos. As informações sobre as formas de transmissão e de prevenção do novo coronavírus são da OMS e do Ministério da Saúde. Segundo o governo, o Brasil tem quase 300 casos da Covid-19 confirmados, uma morte em decorrência da doença. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Está aí a Janaína Oliveira falando dos como se propaga o vírus, as recomendações, nunca é demais a gente estar repetindo sempre tudo isso. E o governo vai pedir calamidade pública ao Congresso. As contas podem fechar com rombo de 200 bilhões. O Planalto pedirá ao Congresso o reconhecimento de calamidade pública para ampliar os gastos com o objetivo de enfrentar a pandemia do novo coronavírus. O governo Jair Bolsonaro, em nota, justificou que a medida garantirá recursos para a proteção da saúde e empregos dos brasileiros, isso diante da perspectiva da queda da arrecadação. Se aprovada, a medida terá efeito até 31 de dezembro deste ano. Segundo o integrante da equipe econômica, o governo deve divulgar na próxima sexta-feira que fechará as contas com um rombo de 155 bilhões, acima da meta atual que permite déficit de até 124 bilhões. Essa previsão toma como base o crescimento da economia em 2,1% em 2020 e o preço do petróleo de $52, que já está baixando. Mas eu acho que todas essas previsões, todas essas estatísticas têm que ser refeitas levando em conta o quadro mundial da economia. Quer dizer, nada disso, o que se previu aí no final do ano, nada disso será observado agora e se materializará. Não tem como. Porque tem que gastar muito dinheiro. E por que precisa fazer esse decreto? Porque senão ele entra na chamada lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Porque ele tem que socorrer os estados e os municípios. E vai gastar dinheiro, vai deixar de cumprir compromissos, de honrar compromissos. Então, há essa necessidade urgente de fazer isso. Agora, quanto ao fechamento de fronteiras, ele já determinou o fechamento da fronteira com a Venezuela. Aí estão criticando porque ele só fez isso com a Venezuela, não fez com outros países. Só que tem uma coisa, esqueceram que o próprio Congresso, lá em 2017, aprovou uma lei, e essa lei impede o presidente da República de fazer isso, a não ser que haja um estado de calamidade pública. É verdade. Pois Heraldo, eu gostaria de ver, junto com essa mensagem de abono da rubrica de calamidade pública, também já aonde podia ser mexido imediatamente. Eu sei. Por exemplo, a suspensão do fundo eleitoral de campanha. Claro. Imediatamente. São 2 bilhões que já pode esquecer. Campanha, cada um que se vire. Os partidos têm dinheiro de fundo partidário. Os partidos não estão nunca sem dinheiro. Esses conseguiram passar pela cláusula de desempenho da última eleição. Outros fizeram união, escusa para poder continuar recebendo esse dinheiro. Receberam até esse momento 800 milhões, Heraldo. Até esse momento de fundo partidário. Ainda vem uma terceira parcela, que já foram dadas 2. Ainda vem uma de fundo partidário e vem mais 2 bilhões para o tal de fundão de campanha, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Já deveria vir as rubricas que pode ser mexida. Está suspenso isso daí. 2 bi que já injeta agora. Outra coisa, as verbas de representação para viagem, para comprar em free shops, quem viaja para a Europa, que agora está suspenso mesmo,
também suspende as verbas de representação, que são outros 3 bi que ia já começar a injetar na economia. Pedir calamidade pública, como disse o nosso sempre observador, para fugir da responsabilidade de lei fiscal, é muito pouco, porque vai mexer em verbas destinadas à educação, nunca nessas verbas. Duvido que vão mexer na suspensão do fundo eleitoral de campanha, que deveria ser imediato, porque partido tem dinheiro para fazer campanha, sempre teve. Olha, sempre houve uma reclamação de que as campanhas não deveriam ser financiadas pelo setor privado, porque ia melhorar. Vamos lá, a esquerda foi que mais trabalhou para isso. Não pode, tem que ser financiamento público. E agora? Como é que se faz? Agora, eu acho assim, se não pode a iniciativa privada, e também não pode o setor público. Cada um, como o Sidney falou, cada um paga a sua campanha. Que faça a sua campanha. Como é nos Estados Unidos, né? Exatamente. Que pede até dinheiro agora, pela internet. O que não pode é mexer com o dinheiro da saúde. Já mexeu para fazer o fundão e agora... Eu sou cético, eu duvido que vão mexer nesses 2 bilhões do fundão. E na chave de representação, eles não estão podendo viajar. Sabe que tem cartão representativo para comprar em free shop, quando tu viaja para a Europa e tudo mais? Sim, mas... então, já que não viaja, suspende. Tem que fazer um corte generalizado. Já dava 5 bi. Tem que fazer um corte generalizado. Sabia que já dava para injetar 5 bi? Agora, não dá para mexer também... Aí que tá, já estão matando o homem. Se ele determina isso, corta o dinheiro do fundão, aí que ele vai. Aí que ele fica sem pescoço. Não cortar não. Cortar não. Deixar a gente ver quem é quem lá dentro do Congresso. Colocar na mensagem aonde ia mexer primeiro. Aí a gente ia descobrir quem é quem lá dentro. Mas não querem. É a maneira de você descobrir. Mas não querem, eles trabalham. Olha, eu posso falar isso de cátedra. O cara, ele é contra, ou ele é a favor. Mas no bastidor ele trabalha de uma forma que chega lá... E passa por isso mesmo. Deixa pra lá. Entendi. Entendi. Infelizmente é isso mesmo. Entendi. Eles fazem o quórum, né? O quórum da perversidade. Né? Exatamente. Bom, o governo edita a portaria que autoriza internação e quarentena compulsória. Os Ministérios da Justiça e da Saúde editaram a portaria que autoriza internações e quarentena compulsória para conter o avanço do coronavírus. A medida deverá ser publicada foi publicada ontem, né? Pelo texto, quem descumprir as novas determinações poderá incidir em crimes previstos no artigo do Código Penal. São eles: infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, que tem pena de 1 mês a 1 ano de detenção, e desobedecer a ordem legal de funcionário público, que tem pena de 15 dias a 2 anos. Além disso, as pessoas que descumprirem os dispositivos do artigo da Lei 13.979 deste ano poderão ser responsabilizadas civil, administrativa e penalmente. Segundo o artigo, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas medidas de isolamento, quarentena, exames médicos compulsórios, coleta de amostras clínicas, entre outros. O isolamento previsto na portaria envolve ainda a separação de pessoas doentes e contaminadas de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas. Bom, são essas aí as medidas que estão sendo tomadas. E outras também, né? Já houve a suspensão das aulas nas escolas, rede estadual, rede municipal, escolas privadas, universidades, e o Tribunal de Justiça também suspendeu os prazos processuais e a realização de audiências, o de São Paulo aqui por 30 dias. Então querendo restringir ao máximo, né, a presença de pessoas nos fóruns. Tá certo. Tem que fazer tratamento de choque mesmo. Tem que ser de choque. Agora, a questão da prisão, vamos lá, eu estou contaminado. Eu não quero ser, eu não vou para a rede, não vou para o hospital. Aí eles vão me prender, aí eu vou contaminar lá dentro? Pois é. Então, tudo tem que ser pensado. E outra, ele estabelece pena de 1 mês a 1 ano. A gente sabe que quem milita na área criminal... Agora, eu acho assim... Condenações, penas previstas até 3 anos, ninguém vai para a cadeia. Eu também, eu acho assim, tem que obrigar a pessoa a se tratar. Porque a pessoa que está contaminada e não se trata, ela está contaminando outras pessoas, inclusive parentes dela, esposo, filhos, marido, de uma forma geral. Então precisa tomar muito cuidado. O que precisa nisso aí é ter a consciência. Se a pessoa acha que está doente, ela tem que se tratar mesmo, ela tem que procurar o tratamento e tem que fazer. Agora,
o governo precisou tomar essas medidas porque muita gente, inclusive atletas, inclusive políticos, de uma forma geral, não queriam fazer, não queriam ir para o hospital. Eu vou fazer quarentena em casa. Tudo bem, ótimo, maravilhoso. Mas se está doente, se está com vírus, está comprovado, tem que ir para o hospital. A realização de concursos também está suspensa. Nesse domingo nós teremos aí um concurso da Câmara Municipal de Santos, né, para procuradores, e também lá no município vizinho aí do Litoral Sul, Itanhaém, foram cancelados e ainda não tem data para quando vão ser realizados. E também o concurso do IBGE, né, que era exatamente para contratar recenseadores para o censo agora deste ano. O censo já foi suspenso. Foi suspenso? Já foi suspenso e realmente isso vai muito dinheiro e esse dinheiro vai todo para setor de tratamento das pessoas. Correto. E a questão do concurso aqui também, em Santos, correto. Por exemplo, eu acho formaturas. Tem muitas formaturas agora nessa época. Eu acho que tem que suspender tudo. Na minha opinião, tem que suspender. Porque há uma concentração muito grande. Eu mesmo tenho um convite para ir para uma formatura que são 300 convidados. 300 convidados, agora, 300 assim, sou eu, aí vou eu com a minha esposa, ou a mulher com o teu marido, você com a tua namorada, o outro com a namorada. Então, eu acho que está certo. Tem que fazer, é choque, tem que fazer choque mesmo. Pronto, acabou. Agora, a gente viu aí, por exemplo, o governo do estado, principalmente, essa coisa toda, tentando restringir o transporte de passageiros, principalmente aqui, por exemplo, nas barcas que fazem a travessia Santos Vicente de Carvalho, nos ônibus, utilização do poupa-tempo, mas aí eu fico aqui preocupado com o seguinte, tudo bem, se a lotação de uma lancha dessa é 100 passageiros, reduz para 50, muito bem, mas como é que você restringe, por exemplo, a pessoa de ir ao terminal? Tá. E como que você vai resolver? Por exemplo, você entra no serviço 8 horas, você pega a barquinha lá, você pega a barquinha 7h30. Aí chega lá, a barquinha vinha com 200 pessoas, ela vem só com 100, você já não entrou, você vai chegar atrasado no trabalho. E aí? Teu patrão não vai querer saber. Não vai querer saber. Vai descontar o teu dia. Então, é meio complicado isso aí. E outra coisa, a lancha cabe 100, não, só vai entrar 50. Mas as outras 50 vão ficar represadas dentro do terminal. E vai sempre ficar sendo... Se era para evitar a aglomeração, não vai dar certo isso, gente. Não vai dar certo. Você tocou no ponto que vai ser mais difícil de resolver. Como é que está o VLT? O problema de transporte coletivo. O VLT está com, parece até menos carro, Heraldo. E no entanto, não está lotado. Menos carros e não estão lotados como frequentemente. A dificuldade que eu tive de chegar aqui... É um transporte todo fechado, né? Só que opera com ar-condicionado. Parece que o fator de ar-condicionado ajuda na mobilização do ar, que é para onde você só não pode tocar em ninguém, você só não pode tocar em ninguém, é onde é mais seguro. Dura o ônibus que não tem ar-condicionado. É seguro? É mais seguro. A mudança de ar interna, ele precisa do ar. O vírus não vive muito tempo em contato com o ar. Ele precisa disso. A questão de ter ar-condicionado, se você não tocar em ninguém, e nem coçar a vista enquanto ali dentro, nem botar a mão na boca, você está seguro pelo menos por causa do ar-condicionado. Duro vai ser o transporte aqui, a grande massa é transportada pelos intermunicipais, que não tem ar-condicionado. Aí vai ser um ponto de foco sem controle. Não todos. Não, tudo bem. Tudo bem, Heraldo, você coloca uma situação inteligente. Tem, mas não todos. Agora, tu pode esperar aquele que tem, para ter a garantia de que enquanto estiver ali dentro, pelo menos o ar será renovado. Mas é o que o Gelê já falou, meu amigo. O cara sai de casa, tá no horário do pico ali. Tem que entrar no trabalho. Mas, então, é por isso que tem que fazer igual fez a Itália e fez a Espanha agora. Para tudo. Porque que não adianta você parar o transporte coletivo, aí eu trabalho aqui na rádio. Aí eu não venho trabalhar, o que o dono da rádio vai fazer? Vai descontar. Lógico. O certo, pacto social. Então precisa... Tudo isso tem que ser fazer muito bem pensado.
Não pode fazer aleatoriamente a revelia de qualquer jeito. Tem que pensar bem. Parar o transporte, você toma muito cuidado, porque as pessoas não têm como chegarem aos trabalhos. Mas será, se isso acontecer, Heraldo, da transmissão comunitária, será o grande epicentro do foco o transporte coletivo? Sim. Se parar. Não, Se se continuar. Porque Continuar essa dentro segurança da- que você fala, que deveria começar até diante do terminal, com filas, com espaço de pelo menos alguns metros, deveria não ficar dentro do terminal. Essa conclusão de todos sentados e um espaço entre quem está usando o transporte, vamos pegar a catraia, não ficar acumulado, é uma solução também inteligente. Mas só que tem que começar fora do terminal. Olha, onde eu moro... Não pode haver aglomeração. E é difícil essa disciplina, né, Heraldo? Você quer chegar, quer sentar no veículo, quer chegar no seu destino. Mas as pessoas em si já estão tomando mais cuidado. Onde eu moro, dá para ver janela de 2 restaurantes. Eu saio na janela e vejo 2 restaurantes que estavam sempre cheios, tudo vazio. Ontem eu passei. E eu tenho dó do comerciante, viu? Pois é. Tenho dó. Ontem eu passei Eu sei o que é isso. no Timaria, fui fazer um passeio lá pela Orla, passei no Timaria, onde os políticos costumam fazer um fim de noite ali. E nenhuma viva alma, os garçons na porta, olhando a orla, né? Porque as pessoas tá bonita estão com a medo. orla, Heraldo. Muito iluminada, hein? É que as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo de saírem às ruas. Eu não estou falando para você, eu vim para cá agora, você é testemunha, meu filho me ligou me xingando. Por que eu estou aqui? Por que eu não sei o quê? Aqui tem eu ar-condicionado tinha- de Não é isso. É só não tocar um no outro. Não é isso. O problema não é aqui. O problema é da chegada até aqui, de ver as pessoas. Agora, Heraldo, o governo do Estado de São Paulo baixou uma portaria muito interessante. Fora da área da saúde, aqueles que têm mais de 60 anos podem passar no local de trabalho, pegar o serviço e fazer em casa. Sim. Interessante. Não, é interessante. Mas Mas não é só isso, Isso é um não. serviço público, mas precisa ver se... Sim, todos. mas deveria outros olhar isso, né? Mas não tem como, às vezes... Hoje, usando computador, você pode Não, levar o mas- material para Mas casa. tem determinada função que o cara exerce que não tem como fazer em casa. Com computador hoje, até advogado está trabalhando em casa. Meu amigo, Computador hoje. você trabalha numa loja de vender artigos, então você vai vender o quê? Não, às vezes é só... Você vai vender pela internet? Às Porque aí vezes tem o tô vendo entregador, que, tem a embalagem, tem não você sei o quê. sempre lembra Ora. o que é importante de comentar. O Praia Mar está com 4 lojas fechadas. As vendas serão seriamente comprometidas. Tem aqueles que se adiantam. E por quê? Porque esse período de crescimento a partir do óbito é um período que, se a gente tiver isso que o Prates falou, evitar aglomeração até de maneira radical, a gente vence esse período. Porque a coisa começou a ficar grave agora, com a infecção comunitária e a morte. Só com o meu medo, Heraldo, enquanto está todo mundo, o mundo inteiro preocupado com esse vírus, o sarampo está aí matando, a dengue está aí matando e aumentando. Cuida de um lado e descuida de outro. Então, vai ser inevitável. É por isso que tudo isso passa pela... No Tatuapé, tudo isso passa pela lá população. na unidade básica do Tatuapé, em São Paulo, morreu uma pessoa que acharam que era coronavírus. Ao fazer a confirmação, deu influenza. A pessoa já era comprometida de saúde e morreu pelo... Quer dizer, também por influenza se morre. Quer dizer, essa repercussão de controle somente do coronavírus vai afastar a fiscalização das outras epidemias. Que é epidemia, né? Dengue não para, sarampo voltou. Então, tudo é questão de cuidado, de educação das pessoas. Olha, eu tenho uma amiga, ela estava me dizendo que ela entrou no elevador, ela viu um mosquito. Matou, era um mosquito da dengue. Aí ela foi lá, falou com um rapaz que estava na portaria dele. Sabe o que ele falou para ela? Isso não faz nada não, o povo fala demais. Olha, isso chegou a ser dito pelo Bolsonaro a respeito do coronavírus. Agora que ele está aí preocupado, está baixando essa calamidade. Olha só, os shoppings Praia Mar, lá na Aparecida, e o Brisa Mar em São Vicente, eles funcionam hoje das 12 às 20 horas, né? E esse novo horário vale até o final do mês, dia 31. No balneário, a partir de amanhã, o horário também será das 12 às 20 horas. Normalmente é das 10 até às 22, até às 10 da noite, né? Então, está reduzindo. Está reduzindo. E tem que ser isso mesmo, porque mesmo, ainda que não reduzisse, meu amigo, as pessoas não estão indo para o shopping. Ontem eu vi um vídeo de uma praça de alimentação de um shopping
não sei se é de Brasília ou de São Paulo. Heraldo, dá dó. Tinha ninguém. Vazio. Absolutamente ninguém. É um ponto que deve ser Esse evitado. que é o grande problema. Sabe Sabe por quê? Porque né? é essa gente que emprega. A grande mão de obra... sem movimento, o comerciante vai dispensar, não tem jeito. Não tem jeito. Ele vai dispensar. Esse que é o No primeiro momento problema. ele pode dizer, não, tudo bem, fica em casa e tal, vamos ver, porque às vezes compensa mais fechado do que abrir. Igual lá nos Estados Unidos. Você viu, nos Estados Unidos, o governo já fez um programa para salvar as empresas aéreas e os bancos. Mas a empresa aérea, você vai salvar a empresa aérea, você vai salvar o banco e não sei o que lá. Só que tem uma coisa, meu amigo. A hora que quebrar banco e quebrar a empresa aérea, acabou tudo. Pois é, mas ele vai mandar cheques de $1.000 também para microempresários, Exatamente. Esses que trabalham em área de alimentação, que lá o americano não come em casa, né? O grande problema é esse, é o pequeno. O pequeno comerciante. Você pode dar a mão para o pequeno comerciante, só que o pequeno comerciante também tem que ajudar, ele não pode explorar. Você entendeu? Eu vi uma publicação ontem nas redes sociais interessante para que as pessoas façam suas compras nos pequenos estabelecimentos. Né? Nos pequenos estabelecimentos. Porque os grandes sobrevivem, eles têm condições. Vá na mercearia, vá no açougue, e depois tu evita a aglomeração. vá no pet shop da esquina. Só que esse pet shop da esquina, essa mercearia, esse açougue, eles têm que praticar preços condizentes. Preços que você tem condições. Não dá para você ir num grande supermercado de rede, você comprar um quilo de carne por 35, chegar nesse pequeno custar 48. Mas olha, não dá. Pratos, só de evitar aquela aglomeração na fila do caixa, acho que vale a pena a gente botar um pouquinho de dinheiro a mais e comprar rápido e sair daí. Para quem tem condições e quem não tem. Pois é. Isso que Bom, enquanto isso, tem deputado distrital lá em Brasília que está querendo o afastamento do presidente Bolsonaro. Yuri Hudson, lá de Brasília. O deputado distrital Leandro Graz, da Rede do Distrito Federal, apresentou nesta terça-feira um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar de Brasília pondera que o presidente da República cometeu atos condenáveis durante a gestão desde a posse, como afirmar que as eleições foram fraudadas sem apresentar provas, atentar contra jornalistas, publicar conteúdo pornográfico, determinar a comemoração do golpe militar de 1964 e convocar manifestações contra os poderes, atentando contra recomendações de órgãos de saúde. Para o deputado distrital, as ações configuram crime de responsabilidade. Com base no artigo 85 da Constituição, nós acabamos de protocolar aqui na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. No último domingo, o presidente, mesmo com a orientação para ficar em casa e fazer quarentena, uma vez que está com suspeita de coronavírus, resolveu sair e se encontrar com dezenas de pessoas. Colocou a vida da população, especialmente do Distrito Federal, em risco. O pedido de impeachment do deputado distrital surpreendeu, já que para esta terça era aguardado que o deputado federal Alexandre Frota, do PSL, protocolasse um pedido do tipo na Câmara. Frota, que é ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, diz que já tem a peça jurídica pronta e que ela é irretocável. No entanto, preferiu adiar a apresentação devido aos cuidados em prevenção ao coronavírus. Bolsonaro não comentou o pedido. Todos os casos de impeachment dependem do aval do presidente da Câmara para ter andamento no Legislativo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Tá aí, Yuri Hudson. Ontem era esperado, Eliezer, um pedido também do deputado federal Alexandre Frota, que hoje está no PSDB, né? Era do PSL e está no PSDB hoje. Ele não fez o pedido, agora já perdeu a oportunidade, o outro entrou. Agora, cá entre nós, estão querendo aparecer, né? Acho que não é agora, motivo. E outra, eu tenho lá minhas dúvidas se o próprio presidente da Câmara, ainda que venha, esteja sempre em rugas com o presidente da República, vai dar andamento nisso. Que o Congresso não vai se ocupar desse negócio. E quem pediu? Pessoal?
do pessoal. Tá explicado. O Sidney Costa, a Janaína também falou que o presidente tinha que ser afastado. Pois é, Ela Heraldo, foi uma das que subscreveram o pedido do afastamento da Dilma Rousseff. Pois é, essa política de usar um fato que chegou até certo momento ser importante de comentar. Havia uma dúvida por erro sucessivo de ministros da escala do governo, e havia uma dúvida no comportamento dele. Essa dúvida hoje ela tem que receber uma bandeira de trégua. Um instante não é mais de polemizar, inclusive com essa questão institucional, que é mexer com alicerce do poder. Para mexer no alicerce do poder, precisa comprometer gravemente quem está lá. O apontamento que se fez para a Dilma é que ela estava com a malversação do dinheiro público. E essa malversação ficou grave quando veio o conselheiro do Tribunal de Contas da União e provou que ela retirava dinheiro sem aprovação do Congresso e não repunha, e já havia um rombo. Quer dizer, uma situação, inclusive, Heraldo, que era a prática comum de todos os presidentes, que se resolviam perto do término de mandato, eles endireitavam todo esse caixa. Essa mobilização de dinheiro, sem chamar o Congresso para abonar ou não, era muito antiga, desde a primeira experiência democrática com o Collor, que também não evitou o início do impeachment dele. O fato é que esse problema nós não vemos no comportamento do presidente. Pelo contrário, a gente vê um ministro da Fazenda polêmico, sempre se defendendo e mostrando as contas, e sempre mostrando que pegou contas irrecuperáveis e precisa de recuperá-las. Então não está mexendo na malversação do erário, não está mexendo no problema crítico que apontaria o impeachment. Qual seria o objeto desse impeachment? É interessante. O que eu vejo aí, uma história de desamor muito complexa, porque se Frota já bateu em gente, assim como a Joyce Rossmann, também bateu em gente em defesa do Bolsonaro. Hoje uma é uma porca e ele é um porco. É interessante como se sai do céu e vai para o inferno tão rapidamente. Por isso, ser... Mas por quê? Porque não se aceita traição. Eu não posso comer na tua casa e estar te traindo. Eu não posso cuspir no prato que eu como. Quem era essa gente? De quem essa gente se serviu para se eleger? Comeram no mesmo coxo. Pegaram no bonde, exatamente. Né? Seguraram no bonde para chegar lá, não foi? Foi. No mesmo coxo. O Ulisses Guimarães uma vez falou uma frase, e ele está correto. Ele falou assim, a política aceita tudo, só não aceita traição. Não aceita traição. Pois é, essa Joyce Rossmann era amada pelo Bolsonaro, hoje é chamada de porca por ele. Não, pelo filho, ele não. Mas ele riu. Ele ri. Ele não fala, ele manda o filho falar. Mas você sabe o que acontece? Por exemplo, eu estou cansado de ver casos de traições políticas aqui dentro do município de Santos, na região, de uma forma geral. Eu já contei uma história aqui mesmo de um prefeito que estava elegendo o presidente da Câmara, estava correto, fez uma reunião, tudo. Pela madrugada a coisa se virou toda. E o presidente chegou na hora H, foi eleito o presidente. Como eu já vi numa eleição de Câmara, um presidente dá a palavra dele, um vereador dá a palavra para o prefeito que ele ia votar no candidato do prefeito, o outro lado, percebendo que isso ia acontecer, lançou o nome dele de última hora. E estava empatado, ele e o outro. Chegou na hora do voto dele, qual era a tendência? Em mim. Não, ele votar nele. Sabe o que ele fez? Não, o homem político tem que ter só uma palavra. Eu dei a palavra que eu votar no fulano, o meu voto é do fulano. E deixou de ser o presidente. Pagou caro depois, que 3, 4 meses depois, o prefeito traiu ele. Pagou caro, mas ele manteve a palavra dele. Então isso é difícil. Então a política não aceita traição. O que está acontecendo com o Alexandre Frota, com esse aí, com a Janaína, com a Joyce e com a Janaína, é exatamente isso. Não é porque eles passaram a ser contra o presidente da República. Se eles fossem contra desde o início, não. Mas eles se serviram do presidente para se eleger. Pegaram esse bonde para chegar lá, viu? Chegaram bem para Chuchu. Então, esse grande número de votos. Esse que é o problema. As declarações, ontem, nas redes sociais, aqui não dá tempo de procurar aqui, tinha um vídeo do Frota, o que ele falava do Maia. Xingando o Maia de tudo que é nome.
E essa lembrança, em prática, o que tu acha? Essa lembrança do Heraldo Pontuar, que ele passou pro PSDB, tem alguma coisa a ver com a carreira dele? Que ele agora É oportunista. Tá no partido. Oportunista. Agora quem abraçou ele primeiro? Não, porque foi o Dória. Dória cresceu quando passou um vídeo com 5 mulheres. Lembra esse vídeo com 5 mulheres que correu aí nas redes sociais? Ele perdeu... O Dória muito discreto falou, opa, olha o desafeto do coisa. Ele ficou sem clima. Ele ficou sem clima. Mas esse que é o grande problema do Dória. O Dória está abraçando todos aqueles que estão traindo contra o Bolsonaro, e ele pode morrer abraçado com essas pessoas. Pois é, que também não vale nada. Esse é o grande As pessoas que ele está recebendo não valem nada também. Eu acho o seguinte, desses todos que vocês falaram, a Janaína ela não foi no embalo do Bolsonaro, não, viu? Não, ela foi no embalo. Não, mas ela foi no embalo. Peraí, Heraldo, peraí. Não, senhor. Não, senhor. Ela foi no embalo que foi a resistência ao PT. Calma. Ela ajudou essa situação. Mas a eleição dela não tem fator Bolsonaro, não. Teve o afastamento Tem fator histórico. Tem fator histórico, ela também batia no PT. Quem bateu no PT foi muito bem nessas eleições. Mesmo com toda essa que você está falando aí, eu duvido, e você sabe disso, que você sempre acompanhou por isso, eu duvido se ela não tivesse em outro partido, se não fosse o PSL daquele instante do presidente, você já teria 2 milhões de votos. Pois tem isso, Heraldo, porque ela bateu no PT. Bater no PT foi a primeira bandeira que o candidato tinha que levantar. Agora... Ele batendo no PT estava indo bem na campanha. O problema, se ela chega e fala assim, eu estou contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está fazendo erro assim, eu estou contra o Bolsonaro que ele está desviando dinheiro, eu sou contra o Bolsonaro, eu sou aliado, mas eu não aceito isso. Agora, por causa dessa questão de ter descido... Pois o objeto está falho. O objeto é muito fraco. Muito fraco. Ele não é palpável. E nem aquele da impeachment, se a gente pensar com seriedade, nem aquele do impeachment da Dilma era palpável naquele momento. Porque ela podia consertar suas contas. Isso já era feito até pelo Fernando Henrique e tudo mais. Mas era um momento que havia um complô. Isso ficou claro até pela palavra do Lewandowski, que acabou dando os direitos políticos, mas caçando. Isso não é cassação. Cassação, mantendo o direito político, não é nunca cassação. 201 fugitivos do presídio de Mongaguá são recapturados em ação... mas fugiram 500 e pouco, né? Da polícia e da guarda municipal. Policiais militares e civis da região continuam mobilizados, além de guarda municipais, para a recaptura dos detentos que fugiram do Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá. Foram 563 detentos que fugiram na segunda-feira e 7 funcionários foram mantidos reféns. 201 foram recapturados até ontem. Então, tem mais de 300. Tem mais de 360 e pouco aí na rua, né? Isso criou um certo pânico na cidade de Mongaguá, principalmente, porque o comércio fechou, as pessoas ficaram sem sair de casa, as ruas todas vazias e tal. Agora, o que precisa deixar claro é o seguinte, essas 563 pessoas, elas saíam todos os dias. Eles estão no regime semiaberto, esse pessoal vai trabalhar ou vai estudar, eles não ficam encarcerados. É claro que sair uma leva dessa aí, mais da metade, né, de 1.000 pessoas é um número muito grande. E por que não voltaram? Você sabe. O grande problema é o seguinte, eles voltaram. Por que isso aí aconteceu? Por que aconteceu no mesmo tempo, no mesmo modo de operandi no Tremembé, em várias cidades, uma ação articulada. Aqui, foi uma ação articulada. E uma outra coisa. Tanto foi articulada que 3 que foram detidos foram recapturados dentro de um carro, cuja família foi alertada e já foi para lá para recebê-los. Então, a preparação da fuga já vinha de um E aquela filmagem? E também. E a filmagem? Pois é. Então, já foi o sistema carcerário, ele viveu uns momentos terríveis aí tempos atrás e está voltando. 2006. Está voltando. Agora, quando se fala, eu sou contra determinadas coisas, mas quando se fala nisso, há um chororô danado, principalmente da esquerda, que o preso tem isso, tem direito àquilo, tem direito àquilo, tem direito àquilo, tem direito àquilo. Aí vem
vem um ex-presidente e fala que onde já se viu prender um jovem de 14, 15 anos só porque roubou um celular. Só que para ele roubar um celular, às vezes para roubar o celular ele mata a pessoa. Como um rapazinho foi morto ali no ponto de ônibus, né? Então, é isso que eu estou falando. Agora, como que foi uma coisa articulada e gozada, né? E tudo em cima do Dória, né? Porque não houve isso aí em lugar nenhum, só aqui no estado de São Paulo. São Paulo, né? Só São Paulo. São vários presídios, né, que ocorreram essas fugas de presos aí. Agora, é aquela história, né? Esses que fugiram, uma vez recapturados, perdem o benefício do semiaberto. Vão voltar para o regime fechado. Mas fugiram por quê? Porque tem que cumprir a orientação do comando, né? Eu tenho um amigo que é policial. Ele tá aqui de Santos, teve que ir para lá. Sabe o que ele falou? Ele falou que a população, às vezes quando eles passavam, pegavam um preso, prendia e estava passando, tinha gente que xingava. Xingava a polícia. Então, fazer o quê? Aí quando tem que ficar dentro de casa preso, com medo, né? A primeira coisa que fala, a primeira coisa que vem é pegar o telefone e vai ligar para o 190, né? Não, e xingar a polícia, que a polícia não faz isso, que a polícia não faz aquilo. Então é difícil, é complicado. E o prazo para regularização do título eleitoral, hein? A gente tem um áudio aí, né? Vamos ouvir, a gente já fala na sequência. O prazo para os brasileiros regularizarem o título de eleitor vai até 6 de maio. Os eleitores precisam do documento regularizado para votarem nas eleições municipais de outubro deste ano. O pleito irá decidir os prefeitos e vereadores nos municípios do país. Em 2019, cerca de 2,4 milhões de cidadãos tiveram os títulos de eleitor cancelados porque deixaram de votar e não justificaram a ausência por 3 votações consecutivas. Para a Justiça Eleitoral, cada turno equivale a uma eleição. Para ter a situação regularizada, o eleitor deve comparecer a um cartório eleitoral, preencher o requerimento de alistamento eleitoral e apresentar um documento oficial com foto, além de pagar uma multa de R$ 3,51 por turno que deixou de votar. Além de ficar impedido de votar, quem teve o título de eleitor cancelado não pode tirar passaporte, tomar posse em cargos públicos e fazer matrículas em universidades públicas, entre outras restrições. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Sim, mas a biometria. 6 de maio ou 5 de maio, Sidney? 5 de maio. 5 de maio? Tem tempo, hein? O que vai acontecer? Antes disso ainda vem a declaração de imposto de renda. Agora em abril, né? Tá todo mundo meio que esquecido com imposto de renda, por causa do coronavírus, mas depois dessa revolução, preciso realmente... nós vamos começar a montar um calendário. Eu tenho ficado ausente aqui, eu preciso arrumar uma forma de trabalhar junto contigo, de ajudar agora você. Eu vou montar um calendário aí dessas coisas que estão passando, escapando da nossas Agora memórias. tem uma coisa, é preciso alertar as pessoas que não fizeram a biometria ainda, que tem que fazer até o dia 5 de maio, senão não vota. E se não votar, perde uma... Mas aqui para Santos não é obrigatório. Não, vai ser obrigatório. Não foi na última eleição, né? Porque o prazo... Esse ano não. Olha, sei não. Mas mesmo assim... E é tão fácil, é bom que se faça. É rapidinho. Eu fui lá, eu não fiquei 15 minutos lá dentro. Não fiquei. Eu fui sem agenda. Então, sem agenda. as pessoas deviam aproveitar agora. Não, agora não pode também. Agora nem sei se vai estar funcionando os cartórios. Deve estar funcionando em horários. Mas nunca foi aglomerado. Quando chega na chega proximidade. perto da proximidade, sim. Quando eu fui, filas imensas aí, coisa maluca. Heraldo, mas porque deixa para a última hora. Heraldo, quando eu fui, tinha mais ou menos lá umas 4 pessoas e todo mundo estava sendo atendido. Eu cheguei, fui atendido na hora, não fiquei nem 15 minutos lá. Ainda perguntaram se eu queria mudar o endereço, pelo que eu levei, eu podia mudar de escola, de lugar de votação, eu não quis. Então eles perguntam tudo isso. É rapidinho. Não demora nada. Então... E outra, é fácil. No conselho tutelar, eu não levei o título, só levei o celular, cheguei, mostrei e já voltei. Que legal, né? Você entendeu? Que bom, né? Então... Isso é legal. Hoje você tem a carteira de habilitação pelo celular. Eu tenho também. A UAB, né? A UAB está eletrônica. Também a UAB. Opa, Heraldo. E já vai para 1 ano, hein, chefe? Eu vou te mandar como é que faz isso, o e-mail para você fazer o cadastramento. Também fica aqui no teu celular também. Mas aí o chip, passaram coisa?
Eu preciso aprofundar a pesquisa disso, mas que tu tem a OAB eletrônica já tem, eu vou te passar esse e-mail aí. Para mim foi complicado de cadastrar, porque tem que fazer um cadastro e atualizá-lo. E eu estou enfrentando aí essa luta de dívida com anuidade, e tu nem sabe. Essa discussão vai ficar muito séria daqui para frente, principalmente porque já reduziu muito a carga de gasto da OAB nas salas de fórum, né? As salas de fórum hoje são fantasmas. E era o grande gasto da OAB. Não sei como é que vai ficar, inclusive, para eles pensar no novo preço de anuidade, porque reduziu muito a carga de custo para se manter o aporte ao profissional. Mas isso eles não reduzem, né? Isso eles não reduzem, infelizmente. Mas, olha, eu acho assim, tudo que possa facilitar é bom. Só que tem um problema, nem todo mundo tem celular, nem todo mundo sabe mexer com isso. E não é só o celular, você tem que ter um pacote de dados bons. Né? Senão você não consegue baixar aí alguns aplicativos e tal. Exatamente. Então, aí na hora H... Mas eu acho que, mesmo assim, eu acho que a pessoa ainda pode, principalmente aqueles idosos, eu acho que eles voltam sem ser biometria. Eu acredito nisso, eu não sei como que é, eu não li, mas eu acho que sim, porque tem dificuldade. Eu confesso, olha que eu tenho dificuldade de mexer com certas coisas no celular. Então, a biometria é o cuidado de fiscalizar pelo sistema eletrônico a duplicidade de títulos de eleitores, que em algumas cidades é até grave, até de gente morta, né, que continua votando. Sim. Por isso foi selecionado as cidades mais importantes para começar a fazer o processo. Tem um exemplo... Santos parece que vai ficar para último lugar, então, se está dizendo, que nem o Gabriel lembrou, que não está sendo obrigado ainda para essa eleição, é que aqui não tem muito problema desse gênero, né? Na eleição passada de presidente, governador e tal, eu fui votar, aí quando estava chegando a minha vez, parou. Aí começou lá, vai para lá, vai para cá. Travou? Não. A urna? Não, a mulher foi votar, já tinham votado no lugar dela. Aqui em Santos. Aqui em Santos. Agora você imagina. Mas será que não foi um erro ali do mesário na hora de dar para assinar e tal? Para assinar? Não. É impossível. Não. Porque além da assinatura você tem que liberar, né? O mesário tem que liberar a urna. Mas passa por 3 pessoas, já tinham votado no lugar dela. Então usaram Quer dizer, então, o documento dela, né? Esse que é o problema. Pode ser até um parente. Pode ser até um parente dela, da pessoa, sei lá. Foi lá e votou? Sei lá. Porque tu passa por 3 pessoas na mesa até chegar à liberação da urna. Pra você. Resolveram tudo. Mas e a mulher? Pode votar, não? Então, aí parece que fizeram uma ocorrência lá, tudo. Porque tem que ser feito. E numa outra escola, não sei onde, numa cidade aí, a pessoa foi votar e não pôde votar também. A pessoa fez um puta de um escândalo, que não sei o que. Aí chamaram a polícia e tal, e parece que teve suspenderam aquilo. Então, a biometria é bom por causa disso. Evita isso. É para evitar isso. É o controle eletrônico. É o controle. Põe o dedo, pronto, libera. É igual o banco. O banco agora está usando muito biometria, porque não usa mais aquele negócio. Negócio de senha e tal, Só que o malandro, ele pega a pessoa, leva lá no banco e obriga a pessoa a pôr, fica ali atrás. Bicho, você sempre arruma um meio, mas já dificulta. É bom para quem... Quando não corta o dedo, né? Perdeu, isso é em filme. Perdeu o documento, essa coisa toda, né? Obriga o cara a passar a senha. Você sabe o que acontece, Geraldo? Hoje em dia, os documentos, as coisas estão tudo no celular. Se a pessoa perdeu o celular, ele perdeu a vida dela ali. Puxa, tu não sabe o que aconteceu comigo. Perdeu a vida. Eu deixei dentro meu porta-documentos, inclusive o AP, deixei tudo. Cheguei lá na cidade, arrumei uma pensão para ficar, quando eu abro a mala que não achava. Celular ficou tudo. Deixei em cima da cama, em vez de enfiar na mochila. Foi 2 dias em silêncio com vocês, mas ele tem um assistente lá, o Tupi, com o Tupi eu falava que, olha outra coisa interessante, eu não guardo mais número de telefone de ninguém. Ninguém guarda. Interessante. Ninguém guarda mais. Você não tem esse amigo dele que fez contato? Você não tem mais o exercício da memória. Antigamente você guardava. Qual o telefone do Heraldo? Você sabia? Sim, era obrigado. Olha, né? Era obrigado. Eu não sei. O telefone dos meus filhos, assim, eu tenho que vir correr Já aqui. Eu só sei o telefone de uma filha, porque ela fala comigo todo dia. Todo dia ela fala, ela que cuida das coisas da Lana. Mas do resto, eu não sei, eu tenho que olhar aqui. Não sei, das minhas netas, não sei. Isso me chamou a atenção, comecei a decorar uns 2 ou 3 telefones, porque... Porque antigamente você decorava, hoje você não decora mais. Você ficou com preguiça mental. Você não
não pensa mais. O WhatsApp fez O cara não isso. sabe nem o telefone dele. Não sabe. Não, peraí, calma. Não, mas às vezes pergunta, você fala assim, eu não ligo pra mim, então vai Como é olhar. que eu vou saber? Porque tu recarrega ou não? Eu, para recarregar, eu tenho que cantar o número, né? Eu preciso recarregar o telefone. Eu não tenho esses planos de meses, não. Toda vez que vou recarregar, eu tenho que cantar o número. Sim, mas é aquilo que eu estou te dizendo. As pessoas, de um modo geral, ela esquece mesmo. E isso é um advento das dificuldades, da correria. É inerente à correria do dia a WhatsApp, dia. inclusive, ele mudou o sistema de telefonia. Na verdade, tu digita mais e envia mais documentos pelo WhatsApp do que fala na linha. Você não conversa Até mais. para falar na linha é difícil Você não conversa pelo mais. WhatsApp. É melhor deixar um áudio, é mais seguro. Chega ao destino. Antigamente, eu conversava com o Heraldo, a gente se ligava hoje e se fala só pelo WhatsApp. Quando fala, né? Quando fala. Não, e dentro de casa mesmo, às vezes. O Heraldo só me respondeu agora de manhã. Eu já estava a caminho já. O grande problema... Eu, quando cheguei em casa, já bati foto, que eu estava desesperado. Você também não sabia que tinha deixado em casa. Né? Heraldo, voltando aqui para a política aqui, dá tempo? Claro. Voltando para a política aqui, a coisa está começando a pegar, né? Saiu uma pesquisa aí do Diário do Litoral, apontando, se bem que é uma pesquisa que muitos nomes ficaram de fora, então eu tenho minhas dúvidas se realmente na estimulada esses nomes foram apresentados. Então, para mim já fica de certa forma viciada, já não espelha tanta realidade. Mas de qualquer maneira tá... Apareceram 8 o nomes? senhor professor Kenny, né, estourando aí na frente. É previsto, né? Era previsto, era natural. Quando ele teve aquela votação de vereador, ali mesmo já foi lançada a candidatura dele a prefeito. E não foi ele, foi pessoas, foram terceiros e inclusive membros da imprensa. Já começou a questionar a candidatura dele a prefeito ali naquele instante. Então, é natural. E ele tem um apego muito forte com a internet. Ele mostra o trabalho. Nesse sentido, aquele Fabrício aqui também trabalha muito bem nesse sentido, explora muito bem a internet, o Fabrício. E todos agora, o Banha tem aproveitado bem a internet, o trabalho. Então, de uma forma em geral, agora, a questão da eleição para prefeito, o mês que vem a gente vai saber. Porque quando fecha o período partidário, a gente vai saber o que vai ser. Tudo. Aí a gente vai saber o que vai acontecer. Mas hoje são duas candidaturas, são várias candidaturas colocadas, mas duas que se destacam, que é do Rogério, que é o candidato do prefeito, do PSDB, mas o Rogério e do fraco, Kenny. hein? Essas sondagens que eu tenho visto. Mas olha, eu tenho visto, eu não estou defendendo não, muito pelo contrário. Mas eu tenho visto, a gente tem visto em eleições aí, o cara começa lá embaixo e de repente faz isso. O próprio Dória. O Márcio França quase ganhou a eleição, estava lá embaixo. Então a gente vê, aí começa. O Beto Mansur, quando ele foi eleito prefeito, ele começou com 3%. Você entendeu? Então, o desenrolar do tempo, o desenvolver da campanha, agora é certo que a campanha agora é uma campanha muito diferente. Muito diferente, então o cara vai ter que andar muito, vai ter que conversar muito, não vai poder fazer aqueles joguetes que se faz na televisão, vai ser o debate cara a cara. Isso. Então, é isso que a gente vai ver. Agora, tem umas candidaturas surgindo aí, mas só que precisava ter mais candidaturas fortes aí. É verdade. Bom, o Sidney vai preparar aí as orientações, principalmente desse período A partir eleitoral. de 4 de abril começa a sério o calendário eleitoral. Porque 4 de abril fecha a janela para transferência de partido. Uma novidade que veio com a Lei 13487 de 2017, por causa da mudança da forma de fim das coligações proporcionais, abriram janelas para o candidato mudar de partido sem perder o mandato, quem tem mandato. Então ela fecha agora no dia 4 de abril, e a partir dali começa então a questão de desincompatibilização, que é a parte mais nervosa do processo eleitoral, que tem a lei 6490 que consagra o afastamento de quem é presidente do sindicato e cargos que recomenda ter que se afastar. São cargos que têm interferência na concorrência. Profissionais de imprensa. Real, pois é. Então começa 4 de abril, um calendário muito forte, praticamente já preparando a pré-campanha. Tem vários coleguinhas que vão ser candidatos, né? Sim, sim. Olha, eu sou contra isso.
E a sobrevivência da pessoa? Afastamento? E a sobrevivência? Mas ele Você passa entendeu? a ter um destaque maior, Porque né? o servidor público, ele se afasta, ele continua recebendo salário. Verdade. Agora, quem trabalha em iniciativa privada, imagina o cara que trabalha numa tribuna, trabalha aqui, trabalha numa cultura, trabalha em qualquer outra rádio, ele se afasta por 3, 6 meses e ficar recebendo salário sem trabalhar. Certo. Não vai. Na iniciativa privada Agora não vai. as empresas Então, abonam agora, também, por outro lado... As empresas jornalistas têm abonado as E candidaturas, viu? por outro lado, também é desigual de manter. Porque o cara tem um contato diário com milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, mas só que deixar a pessoa sem salário também, eu convivi, eu era chefe de rádio, na rádio, eu vi gente saindo, se ficar sem receber salário. Isso é doído, bicho. O cara ficar 3 meses, 6 meses aí sem receber salário. Claro. Mas hoje mudou, viu, Prates? Hoje as empresas jornalísticas até indicam, até chamam aqueles que eles acham que chamam. Mas quando ela quer, um ou outro, é exceção, não é regra. Esse que é o problema. No serviço público, não. Tem gente que é candidato no serviço público só para não trabalhar. Lógico, conheço um monte. 3, 4 meses aí de... vai viajar. Põe meu nome lá, vereador e tal. Então, é isso que eu falo. Ficar em casa. Agora, na iniciativa privada... Agora, pesquisa é um negócio muito... ela é muito complexa. Principalmente pesquisa de vereador. Não dá para você ter... Você tem um parâmetro, mas não dá para você... Se bem que, a não ser aqueles que se destacam, igual o Kenny, todas as pesquisas de vereador, e depois, quando foi de deputado, ele aparecia lá em cima, porque já era um parâmetro que você... Já era uma coisa que você estava vendo que estava acontecendo, era um processo que estava acontecendo. Agora, fazer pesquisa de vereador é complicado. Mas eu ainda acho que a gente vão surgir mais nomes aí. Eu acho que ainda vão surgir mais nomes aí candidatos a prefeito. Mas muito bem. A pesquisa para vereador é sempre estática. Ou tu começa bem já, quando vem aquelas levantamentos, ou tu já começa bem ou não chega lá. Já diferente da de prefeito. Que você citou vários exemplos, começou lá embaixo e viraram prefeito. É por causa da dinâmica, são eleições diferentes, né? Bom, rapidinho, é que a eleição de vereador é a eleição mais difícil que existe. Porque são muitos candidatos dentro de um espaço pequeno disputando. E todo mundo tem um candidato. A eleição de deputado é difícil, só que você disputa voto no estado inteiro. 94, né? São 94 cadeiras. Não, mas você disputa voto no estado inteiro. Tu pode ser candidato aqui em Santos e buscar voto lá em Sertãozinho. Buscar voto em São Vicente, buscar voto em Praia Grande. Agora, vereador, não, é aqui dentro do município. É difícil. E geralmente, o cara é parente de um candidato, ou ele é amigo de outro candidato. Joga futebol juntos. A eleição de vereador é a eleição mais complexa, mais difícil que existe. Por isso que eu defendo o voto digital puro, porque gastaria menos e obrigaria você a ficar só na região que você tem mais penetração. Tá certo, mas essa é uma outra discussão que a gente vai levar mais pra frente. Obrigado, Cid, pela participação hoje aí. Muita atenção, muito cuidado com o coronavírus. Pois de volta aí para o programa e com atenção recomendado pelo alerta da equipe de segurança da Força Tarefa de Saúde de São Paulo. A equipe melhor de se ouvir falar do que o Ministério da Saúde. Não, eu discordo. Eu também não. Eu discordo. Aquele ministro da Saúde, o cara é muito bom. E ele tem uma equipe... Aliás, está sendo já fritado porque já está uma ciumeira do Bolsonaro. Não. Isso aí é conversa. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Moro. Porque ele está querendo tirar o Moro. Não, é conversa. O problema é o seguinte. O cara é bom, a gente tem que admitir. A gente tem que admitir. Ele foi deputado federal, né? Foi. Ele é deputado federal. Eu falei a dinâmica. É muito bom. Eu falei foi a dinâmica. A dinâmica de minuto a minuto. Não estou desmerecendo nem desqualificando. Só tem médico, como é que tu ia desmerecer? Só tem médico infectologista lá, pô. Eu acho que está fazendo um grande trabalho. É um profissional respeitado. Está fazendo um grande trabalho. O que a gente não pode, em detrimento de enaltecer um, desqualificar o outro. A gente tem que ver. O trabalho que o Ministério da Saúde está fazendo, ele é primoroso. Esse ministro, ele é muito bom mesmo. E o governo o presidente é que joga contra. E o assessor dele, o Gabardo, também é muito atualizado com as questões. Eliezer Xavier Prates, muito obrigado. Você que está estreando Idade Nova, ontem foi aniversário, né? Então, sempre uma honra recebê-lo aqui no
nos microfones da Rádio da Vila. Ontem à noite a minha neta, estava com 12 anos, ela falou assim, ela me chama de papai, porque ela mora comigo. Papai, você já prestou atenção que o ano que vem você vai andar de graça de ônibus, metrô e tudo? É dureza isso, né? Mas eu aproveitar para agradecer as pessoas, muitos cumprimentos. Eu fiz um agradecimento no Facebook, é impossível você agradecer um a um, é muita graça seja a Deus. A gente tem um quadro muito grande de amizades, boas amizades. Obrigado pelo convite e estou sempre às ordens. Tá certo, então fica a programação da Rádio da Vila, muita atenção aí, redobrando os cuidados, que a gente vai vencer esse coronavírus. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora.